a joy, what a privilege to be with you again tonight. Que alegria, que privilégio poder estar com você de novo essa noite. Last night we were talking about how to win the hearts of your children, family to the Lord. Ontem à noite nós estávamos falando sobre como ganhar o coração dos seus filhos, o coração da sua família para o Senhor. Only God can change the heart. Só o Senhor pode mudar o coração. We can help facilitate, Nós podemos ajudar ou facilitar, but we can also be a hindrance. mas nós também podemos atrapalhar. If we do not model Christ likeness, we do not practice what we preach, we do not practice what we believe, we become a hindrance. Se nós não modelarmos a vida de Cristo em nós, se nós não praticarmos aquilo que a gente diz, aquilo que a gente acredita, nós vamos ser impedimentos. I remember a missionary young girl who told us what happened one Sunday morning. Eu me lembro de uma missionária nova que nos falou o que aconteceu num domingo de manhã. The father asked her to prepare something for breakfast using the microwave oven. O pai pediu para ela preparar alguma coisa para o café da manhã usando o micro-ondas. But she does not know how to use the microwave very well. Mas ela não sabia como usar muito bem o micro-ondas. The father got very angry. O pai ficou muito bravo. The father shouted at her. O pai gritou com ela. After shouting at her, he brought her with him to the church. Depois de gritar com ela, ele a levou com ele para a igreja. Now, can you imagine the father speaking on Sunday and the daughter sitting there listening to him preach? Você pode imaginar aquele pai missionário pregando no domingo e a filha sentada ali ouvindo? What do you think is that girl thinking? O que você acha que aquela menina estava pensando? We need to be careful with our behavior. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso comportamento. We need to model, Nós precisamos ser modelos, because children are watching us. porque as crianças estão nos olhando. Don't be a hindrance, be a positive influence. Não seja um impedimento, um atrapalho, seja uma influência positiva. So last night we talked about to win the hearts of your children, be intentional, be a good model. Nós ontem falamos sobre ganhar o coração do seu filho como uma ação intencional. Tonight I want to share with you another principle, which is to intentionally build relationships. Hoje eu quero compartilhar com você um outro princípio que é construir relacionamentos intencionalmente. What do we mean by build relationship? O que nós queremos dizer com construir relacionamentos? The closer the relationship, the greater the influence. Quanto mais íntimo, mais próximo o relacionamento, maior é a influência. Jesus knew this principle. Jesus sabia e conhecia esse princípio. In Matthew chapter 3 verse 14, Em Marcos capítulo 3, versículo 14 diz: escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. you notice Jesus selected 12 to be with him, to have relationship. Sabe, Jesus os selecionou para que estivessem com ele, para que tivessem um relacionamento. To have relationship so that he can influence them and later on send them out. Para que tivessem um relacionamento, estivessem com ele e aí ele pudesse então enviá-los. So you have to be intentional in building relationship with family members. Então você precisa ser intencional ao construir relacionamentos com os membros da sua família. 1 Corinthians 15 verse 33. 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem ou estragam os bons costumes. Do you notice one of the most important, powerful influence in the lives of teenagers are their peers. Você sabe que a influência mais poderosa, mais importante na vida dos adolescentes são os seus colegas. They have discovered that the influence of friends, peers are so powerful that many times teenagers do something bad just to please their friends. Estudos descobriram que a influência desses grupos desses colegas são tão importantes sobre os adolescentes, que às vezes esses meninos e meninas fazem coisas ruins só para agradar o seu grupo.
Relationship is very important. Relacionamento é muito importante. God made us for relationship. Deus nos fez para o relacionamento. God made us for relationship with Him, Deus nos fez para um relacionamento com Ele, relationship with one another, para nos relacionarmos uns com os outros, especially parental relationship. especialmente o relacionamento parental. If the vertical relationship is not strong, Se o relacionamento vertical não é forte, the influence of the friends will become very strong. a influência dos amigos será muito forte. Biological relationship does not equal good relationship. Relacionamento biológico não é igual ou não garante um bom relacionamento. Just because you're the father, you're the mother, does not mean your children will always have good relationship with you. Só porque você é o pai ou você é a mãe, isso não quer dizer que os seus filhos vão sempre ter um bom relacionamento com você. The power of influence is proportionate to the closeness of the relationship. O poder da influência é proporcional à intimidade do relacionamento. The closer the relationship, the greater the influence. Quanto mais próximo, mais íntimo é o relacionamento, maior é a influência. The closer the children are to their parents, the less they are influenced by their friends, by their peers. Quanto mais próximos as crianças são dos seus pais, menos influenciados eles serão pelos seus pares, pelos seus colegas. If the relationship with the parents is very strong, Se o relacionamento com um dos pais é muito forte, the influence of the friends will become weaker. a influência dos amigos se tornará mais fraca. If their friends will ask them to take drugs, to have alcohol, Se os amigos pedirem que eles usem drogas ou álcool, if the relationship with parents is strong, se o relacionamento com os pais é forte, the teenagers can say no. então os adolescentes podem dizer não. But if the relationship is weak with Mas parents, se o relacionamento com os pais é fraco, the teenagers need relationship, they need to be accepted, they need to be loved. os adolescentes vão precisar de relacionamento, vão precisar ser aceitos, vão precisar ser amados. If they don't get that from their parents, E se eles não recebem isso dos seus pais, they will get that from their friends. eles vão receber isso dos seus amigos. When children are small, Quando crianças são pequenas, you can influence them with intimidation. você pode influenciá-los através da intimidação. For example, Por exemplo, you tell a child, sit down. você diz a uma criança, senta aí. He does not want to sit down. Ele não quer sentar. You can carry him and say, sit down, Pega ele, coloca e diz, sente aí, because you are bigger. que você é maior. But when that boy becomes a teenager, Mas como aquela criança se torna um adolescente, he's bigger than you, ele é maior do que você. and you tell him, sit down, Aí você vai dizer, senta aí. and he will not sit down. Ele não vai sentar. Can you carry him? Você pode pegar ele. You have to change the approach. Então você vai ter que mudar a abordagem. You can no longer use force or your voice or intimidation. Você não vai poder mais usar a força, ou a sua voz, ou a intimidação. You need relationship. Você precisa de relacionamento. When they become bigger, Quando eles se tornam maiores, you can no longer use intimidation. você não vai poder usar mais a intimidação. Many people in Asia, Muita- they use intimidation, Muitas pessoas na Ásia usam intimidação, or they use money, inheritance, to control their children. ou usam o dinheiro, às vezes a herança, para controlar seus filhos. That is not ideal. Esse não é o ideal. That is not good. Isso não é bom. When they get older, when they get bigger, Quando- you want them to listen to you because you have relationship. Porque quando eles se tornam maiores, quando eles se tornarem mais velhos, você vai querer que eles te ouçam, porque eles têm um relacionamento com você. When children become bigger, Quando as crianças se tornam maiores, they make very major, important decisions. eles vão tomar muitas e grandes, importantes decisões. Like, who will they marry? Por exemplo, com quem vão casar, What is their major in college? qual que é seu curso na faculdade. Major, important decisions. Decisões importantes, essenciais. That is the time where you want to have influence.
essa é a hora em que você vai querer ter influência. But if you don't have relationship, Mas se você não tem um relacionamento, you cannot influence their heart. você não vai poder influenciar seu coração. So it is important that you understand to win the heart, you must not only have good modeling, you must build good relationship. Então é importante que você entenda como que com ganhar o seu coração, você precisa ser um bom modelo e também construir um relacionamento. I want you to hear the testimony of one of my daughters about listening to parents, especially about their love life. Eu quero que você ouça o testemunho de uma das minhas filhas a respeito de ouvir os pais. Especially about? I want to share two stories that Especialmente a illustrate how respeito do Ephesians namorado. 6 came true in my life by obeying first and honoring second. At about the time I was graduating from high school at Faith Academy, I told my parents that I wanted to go to college in the States and to pursue a degree in art. My parents were very kind but firm in telling me that I needed to stay in the Philippines at least 2 more years. Even though in my heart I wanted to leave already, I knew I had to obey my parents. And praise the Lord for their guidance, because staying in the Philippines 2 more years was the best thing that ever happened to my life. God not only used it to bring me closer to Him, but I got more involved with CCF, my relationship with my family improved, and it was during this time that I was here that God called me to be a dentist. After 2 years at Ateneo, my parents gave me the blessing to pursue dentistry in the States. Ironically, I didn't want to leave anymore, but I knew that this was what God wanted me to do in my life. And by God's grace and miraculous blessing, I got accepted to one of the top dental schools in America 1 year early, and I graduated valedictorian of my class. By God's grace. Throughout my time there, I really felt God's hand in my life guiding me and helping me. If I had been stubborn and pushed my way to leave for the States right after high school, I wouldn't have been ready. Spiritually, emotionally, I wasn't ready, and I would have missed out on God's best for my life, both as a career path and to meet my wonderful husband. This leads me to the second story of how God blessed me when I honored my parents. During my time in dental school, I started liking a man from my church. It wasn't Jeff, it was someone else. And we began spending more and more time together, so I found my heart falling deeper for him. Thus, I really wanted my parents to meet him before we became exclusive, or boyfriend and girlfriend. Because you see, as a little girl, I'd always committed that I would never date or marry anyone that my parents didn't approve of. I can still remember that dinner we had at a Chinese restaurant, my mom, myself, my dad, and my friend. And my dad was very direct as he interviewed my friend. I felt bad for him because he actually didn't even eat any food, but God used that dinner to open my eyes. You see, my parents asked a lot of good questions that also helped me think and reevaluate our friendship. That night, my parents shared their heart and concerns and encouraged me to stay as friends only. They believed that my friend had a lot of growing to do and that he really wasn't God's best for me. Even though I had already given part of my heart and it was very difficult for me, God convicted me to end our dating relationship. I knew this was my parents' desire, and so I wanted to honor them. And I told my friend that we cannot hang out anymore alone or exclusively. Of course, I cried and I missed our time, but by God's grace, He gave me a lot of peace in my heart. And even more importantly, 2 months later, Prince Charming walked into my life. When my parents came back to the States, a few months later, they couldn't help but notice a dental friend of mine named Jeff. Even though he had a girlfriend at the time, my dad actually, he said, keep the door open. It's only a girlfriend. So because of that, and because I respected their opinion, I committed in my heart to leave the door open if anything would happen. And the Lord definitely makes things happen. Soon after, Jeff broke up with his girlfriend. We started becoming really good friends. Eventually, we had a dating relationship, and then eventually it turned into a wonderful marriage. I couldn't think of a better match for my life, a better person to serve the Lord with, to be a dentist with, and to do life together.
So by God's grace, by honoring my parent, he did give me God's best, which was Jeff. Parents, you will face real challenges when it comes to your children's boyfriend, girlfriend someday. Pais, vocês vão enfrentar desafios reais quando chegar a hora do namorado ou da namorada dos seus filhos. How many of you here are still single? Raise your hand. Single, not yet married. Quantos de vocês são solteiros aqui, ainda não são casados? Raise your hand. Solteiros, não são casados. Levante sua mão, por favor. Okay, I want to speak to all the young people here who are still single, a few of you. Before you get married, before you get serious, consult your parents. Eu quero falar para vocês, solteiros, os poucos que estão aqui. Antes de vocês se casarem, consultem seus pais, Because your parents love you. porque os seus pais amam vocês. God gave them wisdom. Deus lhes deu sabedoria. How do you develop relationship? Como você desenvolve relacionamento? The more you spend time together, the more you can influence them. Quanto mais tempo você passa junto, mais você pode influenciá-los. You see, for children, love is spelled T-I-M-E, time. Veja, para as crianças, amor você soletra assim, T-E-M-P-O, tempo. You need to spend time. Você precisa passar tempo. And when you spend time together, do what they like to do, not always what you like to do. E quando vocês estiverem passando tempo juntos, façam o que eles gostam de fazer e não o que vocês gostam de fazer. For example, when my children were growing up, Por exemplo, quando os meus filhos estavam crescendo, they like to go to McDonald's, eles gostavam de ir ao McDonald's, Kentucky. ao Kentucky Fried Chicken. I don't like McDonald's. Eu não gosto de McDonald's. My wife likes salad bar. A minha esposa gosta de salada. But you see, Sabe, your children seus filhos, do not like salad bar. eles não gostam de salada. So you must do what they like to do when they're small. Você vai com eles, o que eles gostam de fazer quando são pequenos. So go to McDonald's. Então vai lá no McDonald's. But now that they are big, Mas agora que eles são grandes, they like to go to salad bar. eles gostam de ir com a gente na salada. Do what they like to do. Faça o que eles gostam de fazer. Do you know I know how to play computer games? Sabe que eu sei jogar jogos de computador? A little. Um pouquinho. And then I taught my children how to play basketball. Aí depois eu ensinei meus filhos como jogar basquete. And every time I play basketball with them, my wife will notice I begin to limp. E toda vez que eu jogava basquete com eles, minha esposa notou que eu começava meio a coxear. Because all my children became varsity players. Porque eles se tornaram muito bons jogadores. They became very good in basketball. Muito bom no basquete. I cannot even beat my daughters. Eu não consigo derrotar nem as minhas filhas. Do what they like to do. Faça o que eles gostam de fazer. I like to play golf. Eu gosto de jogar golfe. But for children, playing golf is like attending a funeral service. Mas para as crianças, jogar golfe é como ir num funeral. Very slow. Muito devagar. But now, Mas agora, they are adults. eles são adultos. They like to play golf with me. Eles jogam golfe comigo. When they are small, Quando eles são pequenos, spend quality time with them. passe tempo de qualidade com eles. Do what they like to do. Faz o que eles gostam de fazer. Build relationship. Construa relacionamentos. View time as an investment. Veja o tempo, observe o tempo como um investimento. You will never have the time. You got to make time. Você nunca vai ter tempo. Você vai ter que fazer o tempo. We are all busy. Nós estamos sempre ocupados. You will only have time if you make time. Você só vai ter tempo se você fizer o tempo. Make time. Faça o tempo. Because they grow up very fast. Porque eles crescem rápido demais. I look at my children today. Eu olho para os meus filhos hoje. They're all grown up. Todos eles estão adultos. They are no longer staying with me. Eles não ficam mais comigo. They all have their families. Todos têm suas famílias. I never regretted the time I invested with them. Eu nunca me arrependi do tempo que eu investi com eles. Look for magic moments. Procure momentos mágicos. What are magic moments? O que são momentos mágicos? Magic moments are time when they open up to you. Momentos mágicos são aqueles momentos em que eles se abrem com você.
You see, children do not like sitting down and say, let's talk. As crianças não gostam desse negócio de senta aí, vamos conversar. They have magic time. Eles têm momentos mágicos. Example, Por exemplo, my daughter like to talk in the morning. a minha filha, por exemplo, gosta de falar de manhã. My son like to talk at night. O meu filho gosta de falar de noite. I have another daughter. Eu tenho uma outra filha, She likes to talk when we go shopping. ela gosta de falar quando a gente vai fazer compras. I cannot say, let's have coffee and talk. Eu não posso dizer, vamos tomar um café e conversar. Magic moments are moments when they invite you into their lives. Momentos mágicos são aqueles momentos em que eles convidam você para dentro de suas vidas. I remember one time, Eu me lembro uma vez, my daughter came to me. a minha filha veio, chegou perto. It was late at night. Era tarde da noite. She said, Daddy, does God like me? Ela disse, papai, será que Deus gosta de mim? I was surprised. Eu fiquei surpreso. What do you mean, does God like you? O que você quer dizer com isso? Será que Deus gosta de mim? She said, Daddy, I know God loves me, Ela disse, papai, eu sei que Deus me ama, but I do not know if He likes me. mas eu não sei se Ele gosta de mim. You know, that's a theological question. Essa é uma pergunta He loves teológica. me, but does He like me? Essa é uma pergunta teológica. Ele me ama, mas será que Ele gosta de mim? So I said, baby, do you remember Luke chapter 15? E aí eu falei, querida, você se lembra de Lucas The capítulo 15? parable of the lost sheep, lost coin, and the prodigal son. Você se lembra das parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho pródigo? When they found the lost sheep, there was a party. The Bible says there is a party in heaven. They are so happy over one sinner who repents. Quando acharam a ovelha perdida, houve uma festa. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. When they found the lost coin, Jesus said, there's a party. The angels are happy. There's a party over one sinner who repents. Jesus disse, quando acharam a moeda perdida, que fizeram uma festa e que há uma festa no céu quando apenas um pecador se I arrepende. told my daughter, Então eu disse à minha filha, God likes you. He Deus, loves you. Deus gosta de você e Deus ama você. She said, Ela disse, obrigado, pai. I thought that was the end. Eu achei que tinha terminado por aí. When I went back to Manila, when I took the airplane, she left a note in my Bible. Quando eu voltei para Manila, peguei o avião, ela deixou uma notinha na minha Bíblia. Now she knows I read the Bible, especially when I'm on a long trip. I like to read the Bible. Quando eu estou, especialmente numa viagem longa, eu gosto de ler a Bíblia. So I read the letter. Aí eu abri a Bíblia e eu li aquela cartinha. And I began to cry. E eu comecei a chorar. The stewardess was probably thinking, why am I crying? A comissária devia estar pensando, por que esse homem está chorando? Maybe the stewardess think I'm fighting with my wife. Talvez a comissária achou que eu estava brigando com a minha esposa. But you see, I read the letter. Mas sabe, eu li a cartinha. She said something like this. Ela dizia mais ou menos assim, Daddy, papai, I want to thank you eu quero te agradecer for making it easier for me to believe that God likes me. Eu quero te agradecer por fazer as coisas, por fazer mais fácil para mim o entendimento de que Deus me ama. Daddy, Acreditar que Deus me ama. thank you because of your life. Papai, obrigado pela sua vida. I find it easier to believe that God likes me. Agora é mais fácil acreditar que Deus gosta de mim. You see, my friend, Sabe, meu amigo, those are moments I can never recapture. esses são momentos em que eu jamais vou poder capturar de novo. You have to seize the moment. A gente tem que aproveitar esse momento. I remember one time playing basketball with my son. Eu me lembro uma vez que eu estava jogando basquete com meu filho. Not playing, watching him play. Eu não estava jogando, eu estava assistindo ele jogar. Yeah, he's a varsity player. Ele é um bom jogador. After the game, Depois do jogo, I walked with him eu andei com ele. and he began crying. Ele começou a chorar. And I said, son, E eu disse, filho, why are you crying? por que você está chorando? Then he said, I am not a good basketball player. Aí ele disse, eu não sou um bom jogador de basquete. I said, son, basketball is not your life. Eu disse para ele, filho, basquete não é sua vida. It's only a sport. É só um esporte.
You are a good basketball player. Você é um bom jogador de basquete. But if you don't win, Mas se você não ganhar, it's okay. tá tudo bem. Because winning or losing is not your life. Porque perder ou ganhar não é sua vida. It's only a game. Isso é só um jogo. You know, that to me is a magic moment. Sabe, para mim aquele foi um momento mágico. Because how often is it possible for a father to talk to a son who is bigger and he's crying and you are there to listen to him? Porque quão comum é para um pai ter a oportunidade de falar para o seu filho que é mais alto, que é maior, mais velho, está chorando e abre o seu coração para ele. So spend time with your children. Então passe tempo com seus filhos. Do things together. Façam coisas junto. For us, we eat together, Nós comemos juntos, we minister together. a gente ministra junto. When I teach Bible study, Quando eu ensino estudos bíblicos, they are with me. eles estão comigo. When we travel, Quando viajamos, if possible, se possível, I bring my family together. eu trago minha família junto. Spend time. Passar tempo. You will never regret it. Você nunca vai se arrepender. I want to share with you the story of my daughter, my other daughter, who is becoming a doctor now. You listen to her testimony. Eu quero compartilhar com você o testemunho da minha outra filha, que é uma médica agora. Por favor, ouça o seu testemunho. Good morning. Growing up, it was clear to me that my parents loved Jesus. They loved one another, and they really loved us children. Even though my dad was very busy running a family business and teaching the Bible, he always made it a point and intentionally spent time with us by having dinner with us each night, as much as possible. It was during these dinner times that our family would share about life, and that we would have hour or 2 hour conversations that we really enjoyed. And it was a special time because we wouldn't allow cell phones or, well, actually back then we didn't have cell phones, so phones or TV or radio to distract or interrupt us. My parents really made me and my siblings feel very prioritized. They didn't just say it, they showed it. So whether it was coming to our sporting events or musical activities or other important events, they were always there. And at any moment, we knew that as kids, and I knew as their daughter, I could have their full attention and that they wouldn't shoo me away. They also kept their promises, so when they would say something, I really knew that if Dad said something, he would do it. They were never too busy for us, and they always took the time to speak to us if we needed it. And we knew that they really loved us, and we really loved them. My parents built such a relationship with me that even in every critical aspect of my life, what college to go to, what job to apply for, who to entertain if someone is courting me, I knew that I could confide in them, and they were there. I really believe that God speaks through our parents, and wanting to honor them, I trusted them, knowing that they love me and want what's best for me. So to illustrate this, even when it came to who I ended up marrying someday, the Lord used my parents in a very significant way. I was 25 years old, single since birth, and an incoming second-year med student. I wasn't planning to date anybody because I was already settled in my heart that if God wanted me single, it was okay. But I did ask God if he wanted me to get married, that he would do 2 things. One is he would just bring the guy to my face, and secondly, that he would be the one to choose for me, because I figured I'd probably make a mistake if I chose myself. So one day, out of the blue, my dad asked me if I would ever consider a certain man named Joel. And I found it a little strange because personally I didn't know the guy very well, and I didn't think my dad knew him that well either. So to hear that coming from my father was a little different. But because I really trusted my dad and I also wanted to process it properly, I started to pray. And I asked God, Lord, if you really want me to give this guy a chance, then would you make it clear? So through a series of events, God really impressed on my heart that, Carolyn, you will miss out on my best if you continue to be stubborn. And it shocked me, but after praying some more, I really ended up saying, okay, Lord, if this guy asks me out, because he wasn't asking me out at that time, then I will give him a chance. So the day that I surrendered that, miraculously, was the same day that Joel asked me out
for a first date. And of course, because my parents already said it's okay, I had their approval, it worked out. So, long short, obviously we got married, and I really would have missed out on God's best if I hadn't listened to Him. And also, I really believe God used the relationship that my parents had with me, especially my dad, to influence me to even give Joel a chance. And today I'm so very grateful that I'm happily married to a wonderful man, Joel, over there, for the last year and a half, and we're expecting our first baby anytime soon. So because mom and dad spent time and maintained an open communication line with me, it really built a deeper relationship with them, and that gave them the opportunity to influence my life. Most importantly, their influence helped me to establish my own relationship with Jesus, which has made all the difference. I gave my heart to Christ when I was a little girl, and I also gave my heart to my mom and dad, and I praise God for their example, because it's really been a wonderful experience. So to God be all the glory. Thank you. To win the heart of your children for God, Ganhar o coração dos seus filhos para Deus. build relationship. Construa relacionamentos. Be intentional. Seja intencional. You need to communicate also. Você precisa se comunicar também. The more you listen, the more you will understand them and know what is in their heart. Quanto mais você ouve, mais você pode entendê-los e saber o que está em seu coração. E quanto mais você os conhece, mais você pode influenciá-los. The key to relationship is not just time, but you need to listen. A chave para o relacionamento não é só o tempo, mas você precisa ouvir. For example, Por exemplo, I want to imagine now, you give your son a pair of brand new rubber shoes. vamos imaginar que você dá ao seu filho um par de tênis novos. In Brazil, soccer is more popular, right? Soccer. Yes, You give your son a pair of nice soccer shoes. shoes. What is the most popular brand? Yes, that's it. No, Nike. Do they have Nike? Yeah, Nike. Okay. Adidas? Nike is good. All right. Then your son Aí você dá uma chuteira, um par de chuteiras pro opens seu the filho. gift, Aí o seu filho abre o presente, but he does not smile. mas ele não ri, não sorri. He does not appreciate it. Ele não aprecia o presente. What do you do? O que você faz? You know what most parents will do? Sabe o que a maioria dos pais faria ou faz normalmente? We will give him a lecture. A gente vai dar uma lição para ele. We will tell him, do you know some people don't have shoes? A gente vai dizer para eles, você sabe que algumas pessoas não têm sapatos? What's wrong with you? O que está errado com você? Do you know some people don't have feet? Você sabe que você sabe que algumas pessoas não têm sequer os pés? You learn to appreciate what you have. Você precisa aprender a apreciar o que você tem. Do you think your son will ever open up why he does not like the shoes? Você acha que alguma vez seu filho vai se abrir com você e dizer por que ele não gostou dos sapatos, dos tênis? Try this approach. Tente essa aproximação, essa abordagem. Listen. Ouça. You want to look at the heart, Você precisa olhar o coração. but you cannot look at the heart. Mas você não consegue olhar o You coração. don't have X-ray vision. Você não tem visão raio-x. So you listen. Então você ouve. You say, son, Aí você diz, filho, I notice you don't like the shoes. eu notei que você não gostou do sapato, da chuteira. Por quê? Por quê? Why? Por quê? Por quê? You listen, you listen. Aí você ouve. And then Aí então, you wait. você And then you espera. say, is it because all your friends have another brand, Aí more você expensive você or diz, nicer? é porque talvez os seus amigos têm outra marca, melhor, mais cara. Is that the reason? É essa a razão. My son, Meu filho, is it
like that? You like people to like you because of a pair of shoes? Será que é porque você está achando que as pessoas vão gostar de você por causa de um par de chuteiras? Do you like your friends to like you because you are wearing the same kind of shoes? Você quer que os seus filhos gostem de você porque você está usando o mesmo tipo de chuteira? You ask questions. Você faz perguntas. Why? Por quê? You want to know his heart. Você quer conhecer o seu coração. If he says, well, everybody is wearing another kind of shoes, Se ele disser, é porque todo mundo está usando outro tipo de chuteira, then you know então você sabe. your son's value, your son's identity is tied up to the acceptance of their friend. Aí você então começa a perceber que os valores dos seus filhos, a identidade do seu filho está amarrada à aceitação pelos seus amigos. You will know perhaps your son is insecure. Talvez você vai perceber que o seu filho está inseguro. He wants his friend to like him so that by means of a nice pair of shoes. Ele quer que os seus amigos gostem dele por causa de um par de chuteira legal. That's the meaning of listening, Esse é o significado de ouvir. not lecture. Não é um sermão. I've asked my wife to come and share with you some example of listening. Eu pedi para minha esposa vir e compartilhar alguns exemplos. Ela Okay, usa. so how do we have open communication? Então, como é que a gente tem uma comunicação aberta? Let me go with you, okay? Don't use your running shoes. Don't use my running shoes. Okay. How many of you here feel you have open communication with your children? Quantos de vocês acham que vocês têm uma comunicação aberta com os seus filhos? Okay, that's very good. Ok, God bom. has given us His formula for open communication. Deus nos deu a sua fórmula para uma comunicação aberta. How do we do Eu não faço ideia. this? Okay. What do you want? No. Okay. But let's read it together in Portuguese. Vamos ler em português Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20. Gravem bem isso na memória, meus queridos irmãos. Cada um deve estar sempre pronto para ouvir, mas não deve precipitar-se no falar, nem irritar-se com facilidade, pois quem se irrita não faz a vontade de Deus. So God's formula is be quick to hear, Então a fórmula de Deus é: seja rápido para ouvir, slow to speak, lento para falar slow to anger. e mais lento para ficar irado. But most parents, Mas a maioria dos pais it's the opposite. é o oposto. Quick to anger, Rápido para ficar irado, quick to speak, rápido para falar slow to listen. e muito devagar para ouvir. Is that right? Não é isso mesmo? So how do we have open communication? Então, como é que a gente tem uma comunicação aberta? As Peter said, listen, don't lecture. Primeiro, como o Peter falou, ouça e não dê uma lição. Interact, don't react. Interaja e não reaja. Don't get angry, Não fique bravo, because anger slams the door of communication. porque a ira fecha a porta da comunicação. Because kids are afraid to open up because they're afraid you're going to react. As crianças têm medo de se abrir porque eles têm medo da sua reação. So I will give you some examples. Então eu vou lhes dar alguns exemplos. There was one day that my daughter Joy was talking to me. Houve um dia em que a minha filha Joy estava falando comigo. She was sharing with me a problem. Ela estava compartilhando comigo um problema. And immediately I tried to give her a solution. E imediatamente eu tentei dar-lhe uma solução. And I thank God for Joy. E eu agradeço a Deus pela Joy. Because very politely she said to me, Porque muito educadamente a Joy me disse: Mom, could you just listen without feeling you have to give me a solution? Mãe, será que você podia só ouvir sem achar que você tem que me dar uma solução? And that made sense. Isso faz sentido. So we have to listen first Então nós precisamos ouvir primeiro. and then not lecture. Então, não dá uma lição. Another time, Joy came to me. She was a soccer player in college. Num outro momento, Joy veio falar comigo. Ela era uma jogadora de futebol lá na universidade. And this time she came to ask me a E question. dessa vez ela veio me fazer uma pergunta. And she said her friends who were soccer players E ela disse que suas amigas que eram jogadoras de futebol had told her, Joy, you should try drugs. disseram a ela: Joy, você deveria tentar usar drogas.
Don't be against it. Try it first. Experimenta as drogas, não fica contra, experimente primeiro. Of course, as a parent, I'm freaking out inside. Claro que como uma mãe eu estava doida por dentro, But don't react. mas não reaja, Interact. interaja. And so I asked her a question. I said, well, Joy, Aí eu fiz uma pergunta: Joy, what do you think will happen if you try the o que drugs? você acha que vai acontecer se você experimentar She drogas? said, I'm not sure, Mom. I'm curious. Ela disse: não sei, mãe, eu tô curiosa. And so I told her a story about myself. Então eu contei uma história que aconteceu comigo. I said, can I share a story about myself? Eu falei: posso compartilhar um negócio que She aconteceu said, comigo? Sure, Mom. Claro, mãe. So I said, when I had a Christian coffee shop where the drug addicts came. Eu uma vez participei de um encontro cristão em que apareceram drogas. And we were trying to share the gospel with them. E a gente estava tentando compartilhar o evangelho com essas pessoas ali. And I had a friend who had been on drugs. E eu tinha um amigo que havia estado nas drogas. And I asked my friend, do you think I should try drugs Aí eu perguntei para ele: você acha que eu deveria experimentar as drogas? so I can better understand the drug addicts? Para que eu possa talvez compreender melhor os drogados, aqueles que são dependentes das drogas? And my friend told me something I never forgot. Aí meu amigo me falou um negócio que eu nunca esqueci. He said, no, Diana, Ele disse: não, Diana, don't try drugs, não experimente as drogas, even marijuana. mesmo a maconha. Because when you try drugs, Porque quando você experimenta as I drogas, said, Joy, he told me that it opens the door to drugs. eu disse a Joy, a maconha, ela abre as portas para as drogas. She said, oh, Mom, that's interesting. Ela disse: mãe, é interessante. And then I said, you know, I just recently read an article about drugs E ela disse: sabe, recentemente eu li um artigo sobre drogas, from the Reader's Digest. das seleções do Reader's Digest. I said, would you like to read the article? E you said to her. Yes. Aí eu tinha lido, né? Ela tinha lido. Você gostaria de ler também? Eu falei com a Joy. And Joy said, sure, Mom, I'll read Eu it. disse: claro, mãe, eu vou ler. And so she read the article. Então ela leu o artigo. And she came back to me. Aí ela voltou. And she said, Mom, E ela- this article is so good. E ela disse: mãe, esse artigo é muito bom. You know, Mom, I'm going to bring this article to my friends. Sabe, mãe, eu vou levar esse artigo para os meus amigos. And I'm going to tell my friends, E eu vou dizer aos meus amigos: this is why I am not going to take drugs. You read this article. é por isso aqui que eu não vou usar drogas. Leia esse artigo. So that's an example of open communication. Então, esse é um exemplo de uma comunicação aberta. You dialogue, you interact, you listen. Você dialoga, você interage, você ouve, You ask questions você faz to perguntas better understand. para entender melhor. And then you share from your life. E aí você compartilha da sua vida. And then you pray really hard E aí você ora muito for God to work in their para que hearts. Deus trabalhe em seus Thank corações. you very much. Muito obrigado. To build relationship, Construir um relacionamento, you need to spend time, você precisa gastar tempo, communication, ter comunicação, you have to listen, você precisa ouvir and you need to say the right kind of words. e você precisa falar o tipo certo de palavras. I've asked my son-in-law to come up here, Vou pedir para o meu genro vir aqui, Edric, Edric, to share with us the importance of positive words. para compartilhar com a gente a importância de usar as palavras. Boa noite. Good night, good evening, Good evening. boa noite. I'm excited to be here Eu estou animado por estar aqui with people com pessoas of a different culture, de uma cultura diferente, but who are also on fire for Jesus. mas que também estão em fogo por Jesus. So can you look at the person beside you Então, olha para a pessoa do seu lado and say, thank you e diga a ela: obrigado for your passion for Jesus. pela sua paixão por Jesus. Words are powerful. Palavras são poderosas. I would like to share Eu gostaria de compartilhar how this has impacted my life. como isso impactou a minha vida. Proverbs 18:21 says, Provérbios 18:21 diz: death and life are in the power of the a morte e a vida estão no poder da língua. tongue. Death A morte and life. e a vida. So the first thing we see Então, a with primeira words coisa que vemos com palavras is negative words é que palavras negativas can destroy you. podem destruir. When I was very young, Quando eu era muito novo, about 8 years old, mais ou menos uns 8 anos, my grandmother a minha avó
would bring me to school. me levava para a escola. And I remember one of the trips we had. E eu me lembro de uma das viagens que fizemos. She looked at me, E ela me olhou, and I was a small boy, e eu era um garotinho, very thin, muito magrinho, lots of wounds, cheio de feridas, machucados, because I like to play outside. porque eu gostava muito de brincar fora de casa. She looked at me Ela olhou para mim and said, e ela disse: "Why are you so ugly?" por que você é tão feio? And as a little boy, E como um garotinho, I was traumatized by that. eu fiquei traumatizado por aquilo. I thought that girls would never like me. Eu achei que as garotas nunca iam gostar de mim. I became very insecure. E eu fiquei muito inseguro. As I grew older, my Quan- father, Enquanto crescia, o meu pai, there was a moment that because his mother, my grandmother, was very critical, depois que eu cresci, o meu pai, que teve uma experiência com a sua mãe, que era muito crítica, my father was also very critical. meu pai também se tornou muito crítico. There was a time when I was about 9 years old Houve uma época que eu tinha 9 anos de idade, that I was playing with his recorder eu estava brincando com os seus discos, and I broke it. e eu quebrei. And we were all going to go out as a family. We were going to go out as a E nós family. íamos sair, a família toda ia sair. But when he saw it, Mas quando ele viu, he got very angry. ele ficou muito bravo. And it was the most angry I ever saw my father. E foi a vez que eu vi o meu pai mais irado. It's like I saw fire in his Eu eyes. vi fogo nos olhos dele. And he yelled at me E ele gritou comigo, at the top of his voice. mais alto que podia. He said, "Edric, Ele dizia: Edric, you make the devil come out in me." você está fazendo o diabo sair de mim. And that also traumatized me. Isso também me traumatizou. I developed a fear of my father. Eu acabei desenvolvendo um medo do meu pai. I didn't want to spend time with him. Eu não queria passar tempo com ele. I was always concerned Eu estava sempre preocupado that if I did something near him, he would get angry again. que se eu fizesse alguma coisa errada, ele ia ficar bravo de novo, irado de novo. And in fact, I developed a bitterness. E na verdade eu desenvolvi uma amargura. Did not like my father as a result. Acabei não gostando mais do meu pai. As I grew older, Depois que eu cresci, there was another moment that I remember with my father. enquanto eu crescia, houve um outro momento que eu lembro do meu pai. I got in college. Eu estava na faculdade As I was growing in school, e eu estava avançando na escola. I would get A's and maybe 1B. Eu tinha muitos 10, talvez uns 9 também, alguns 9. And my father would say, "Why do you have a B?" E meu pai sempre perguntava: por que esse 9? I came home with a third honor one day. Third Third honor, first, second, third. Okay. Eu cheguei em casa uma vez com a terceira melhor avaliação. And my father said, "Why not first honors?" E ele perguntou: por que não o primeiro? So I felt like I could never please my father. Então eu pensava: eu jamais vou conseguir agradar meu pai. So in college, I made some bad decisions. Então na faculdade eu tomei umas decisões erradas. And he looked at my grades E ele olhava para as minhas notas. and he said, "You will never get into business school." E ele dizia: você jamais vai entrar numa escola de negócios. So I was afraid, Então eu estava com medo, bitter, amargo, insecure, inseguro. and I thought that my future was going to be I thought that I would have a bad future. E eu comecei a pensar que eu teria um péssimo futuro. I didn't think I would get a good job. Eu pensava que não ia conseguir um bom trabalho. Very insecure. Muito inseguro. And I still have some traces of it today. E eu ainda tenho alguns traços disso hoje. Negative words can destroy. Palavras negativas podem destruir você. But Mas positive words can transform you palavras positivas podem transformar você. and even heal you. E até mesmo curar você. By God's grace, Pela graça de Deus, there's a verse. há um versículo, Efésios 4, 29. Can you ask me to read it? Você pode ler, será que a gente pode ler junto? Then whom Everybody, Yeah. ok? Vamos lá, todo mundo junto? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros,
conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. I met a man Eu conheci um homem who helped me experience this. que me ajudou a experimentar He isso showed me e me mostrou how words can transform you and heal you. como palavras podem te transformar e curar. That man Esse homem is my father-in-law. é o meu sogro. Can you see the verse? Pode isso, por The favor. verse says two things. O versículo diz duas coisas aqui. Words must build up, As palavras precisam construir and words must be according to the need. e as palavras precisam ser de acordo com a necessidade. For my father-in-law, Para o meu sogro, I remember that when I would visit their house, eu me lembro que quando visitava a casa deles, even just to court my wife, Pra- or cor- not my girlfriend back then, para cortejar a minha namorada na época, I would dress up, eu me vestia, he would look at me ele olhava para mim and say, "You look good." e ele dizia: "Cara, você tá bonitão, hein?" I said, "Oh, wow." Eu dizia: "Uau!" But there was a moment that I remember very clearly Mas houve um momento em que eu me lembro muito claramente, where we had expanded our family and moved into, our family grew and we needed to move into a new place, a nossa família havia crescido e a gente precisou mudar para um outro lugar, a bigger place, um lugar maior. and he helped us. E ele nos ajudou. But as I was computing how much I would need to sustain that lifestyle, Mas quando eu estava fazendo as contas para calcular quanto eu precisava de dinheiro a mais para manter o novo estilo de vida, bigger family, uma família maior, new place, ah, new house, uma nova casa, um novo lugar, I didn't have enough, aí eu não tinha o suficiente, not enough money. não tinha dinheiro suficiente. I was very stressed. Então eu fiquei meio estressado, muito estressado. I didn't know who to talk to. Eu não sabia com quem falar. So I went to my father-in-law Então eu fui até o meu sogro to ask for advice. e pedi conselho. And he told me something I will never forget. E ele me disse um negócio que eu nunca vou esquecer. He said, Ele disse: "Edric, Edric, you work hard. você trabalha duro, You remain faithful to Jesus. você permaneça fiel a Jesus, Continue serving Him, continue servindo o Senhor and God will provide for your e needs. Deus proverá as suas necessidades. Build up." Construir. He encouraged me, Ele me encorajou. and that changed me. Isso me mudou. The other, in the verse, A outra parte do verso according to the need. é que as palavras devem ser segundo ou de acordo com a necessidade. One of the things that my father-in-law trained me for Uma das coisas para as quais o meu sogro me treinou was how to speak in public foi como falar em público and share God's word. e como compartilhar a palavra de Deus. So the very first experience I had with him Então a primeira experiência que eu tive com ele was in front of thousands of people foi na frente de milhares de pessoas, in our church back home. lá na nossa igreja, lá em casa. I was very nervous, Eu estava muito nervoso, very scared. eu estava com muito medo. And when I finally spoke, E quando eu finalmente falei, I think I did horrible, eu achei que foi terrível, pathetic, patético, very bad. muito ruim mesmo. So I went to the corner after the message, Então eu fui para o canto depois da mensagem, feeling very bad me sentindo muito mal and expecting my father-in-law e esperando que o meu sogro to tell me what I need to do better. me dissesse o que é que eu preciso fazer para melhorar. You did this wrong, do this. E dizer: instead. você fez isso errado, fez isso errado, fez isso errado, agora você tem que fazer isso, isso, isso. But that's not what happened. Mas não foi isso que aconteceu. Instead, Ao invés disso, I think because he knew that I really felt bad, eu acho que é porque ele sabia que eu estava realmente me sentindo mal. he chose to look at the positive. Ele escolheu olhar as coisas positivas. At least you spoke about the Bible. Pelo menos você falou sobre a Bíblia. And you finished it. E você conseguiu terminar. And then months later, E aí um mês depois, then he told me então ele me disse areas I could improve on. as áreas em que eu poderia melhorar. I realized Aí eu me apercebi. that's what it means, Isso é o que significa according to the need. falar conforme as necessidades. Saying the right word Dizer a palavra certa at the right time. no momento certo.
Ultimately, Por último, my father-in-law shared the gospel to o meu sogro compartilhou o evangelho comigo me and taught me God confidence, e me ensinou a confiar em Deus. found in Philippians 4:13. Filipenses 4, 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Posso todas as coisas em Cristo que me He fortalece. taught me all of this very early on as a single man. Ele me ensinou isso muito cedo, enquanto eu era ainda solteiro. And this, I believe, Nisto eu acredito. is the secret to positive words. Está o segredo para as palavras positivas. For the positive words to truly have impact, Para que as palavras positivas realmente tenham impacto, the recipient needs to know Christ and find their security in Him. aquele que recebe a palavra precisa conhecer a Cristo e conhecer a segurança nele. So, Dad, thank Então, you. papai, obrigado. Now, Agora, by the grace of God, pela graça de Deus, from an insecure boy garoto inseguro who thought no girl would like him, que achou que nenhuma garota ia gostar dele, I'm now married to the woman of my dreams. eu agora estou casado com a mulher dos meus sonhos. From a man who was worried about his career and future, De um homem preocupado com a sua carreira e com o seu futuro, God has indeed provided for all my family's needs beyond what I could imagine. Deus tem provido para as necessidades da minha família muito além do que eu posso imaginar, Including doing something I never thought possible. incluindo fazendo algo que eu achei que jamais seria possível. Being the TV host of a business channel in the Philippines, our equivalent of CNN. Sendo o âncora de um programa de TV lá nas Filipinas, um programa equivalente à CNN. So again, thank you for the mentorship, Dad. Obrigado por ser meu mentor, pai. I have also been able to heal and restore my relationship with my father. Eu também me tornei capaz de curar e restaurar o meu relacionamento com o meu pai. And even share the gospel with him E mesmo compartilhar o evangelho com ele. and my grandmother. E com a minha avó. He is a changed man now. Ele hoje é um homem transformado, eu creio. And because I am now a father myself, E porque agora eu sou um pai, with 5 kids so far, com 5 crianças por enquanto, by God's grace, pela graça de Deus, I try my best eu dou o meu melhor to build up para construir and use words according to the need. e usar as palavras conforme as necessidades. Please pray Por favor, ore that I can truly be the father that God wants me to be. para que eu realmente consiga ser o pai que Deus quer que eu seja. God bless you all. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. God bless you. Faz 2 dias que ele está treinando essa frase. God is amazing. Deus é espantoso. He changed lives. Ele muda vidas. Our role is to facilitate, E o nosso papel é facilitar isso. be a good example, Sermos bons exemplos. develop relationship, Desenvolver relacionamento. help point people to Jesus. Ajudar a apontar as pessoas para Jesus. Because God is more than able to transform people. Porque Deus é mais do que capaz de transformar pessoas. To God be all the glory. A Deus seja toda a glória. God bless all of you. Que Deus abençoe todos vocês.